Olá, estamos aqui para uma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra. E essa reflexão eu quero levar vocês a um ponto muito interessante dentro de um contexto mitológico ou um contexto real. Está certo que nossos historiadores ele distribuiu com algumas informações e às vezes nós que somos arauto das informações ou do conhecimento histórico, nós temos que linkar aquilo que é certo, aquilo que é errado, para transmitirmos esse conhecimento para os nossos alunos ou para aqueles que querem absorver conhecimento histórico. Dentro desse conhecimento histórico, tem uma data muito importante que vai ser comemorada amanhã, ou seja, uma data que nós comemoramos praticamente só no contexto de escola, o prédio, ou então com os alunos mesmo que lembram sobre esse dia, o Dia da Consciência Negra. No entanto, essa data não é uma data assim, vamos supor, uma data que já vem de muito tempo, ela é uma data nova, é uma comemoração nova, um reconhecimento de agora, praticamente ainda vive em forma embrionária. Porém, o que eu quero abordar para vocês aqui é sobre essa consciência negra, que para mim, que para nós historiadores, que para nós que somos amantes do conhecimento e exploramos essa linha, sabemos que essa data não é para ser comemorada não só apenas no dia 20 de novembro, mas sim para ser comemorada todos os dias, todos os instantes, todos os momentos, cada instante. Nós temos que sempre refletir sobre a consciência do qual nós denominamos a consciência negra. O que é consciência negra? Isso que nós vamos falar aqui com vocês. Que esse dia da consciência negra é um dia muito importante, que é comemorado dia 20 de novembro em todo o território nacional. Essa lei aqui é importante nós pegarmos aqui um ponto que é onde a história dialoga conosco aqui. Por que nós comemoramos essa data no dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra? Simplesmente porque nessa data é a data que completa ou que aniversaria ou que é lembrada a morte de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares. Quem era Zumbi dos Palmares? Era o líder do quilombo, no qual recebeu o nome de Palmares. Esse líder bem aí lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. Um quilombo é simplesmente, vamos chamar aqui de uma polis dentro de um contexto lá do Brasil colonial, dentro do contexto do Brasil colonial, do Brasil imperial, até o desfazer do império ali com o surgimento da República. Então, nós chamamos aqui no Maranhão de povoado, de vilarejo, mas vamos falar um contexto histórico, uma pequena polis ou uma polis dentro de uma outra cidade, ou de uma outra região, de um outro estado, era conhecido como Palmares. E esse líder era conhecido como Zumbi dos Palmares. Então, nessa data aí é comemorado a morte de Zumbi dos Palmares, no qual é relembrado, não é comemorado não, é relembrado, vem em mente dos adeptos, daqueles que seguem essa linha da consciência negra. Então, a importância do Dia da Consciência Negra é muito interessante para nós entendemos essa importância, porque a importância dessa data é o reconhecimento dos africanos na construção de uma sociedade brasileira. É o reconhecimento. Então, para mim, um mero professor de história, nós estamos ainda nessa reconstrução. Aos poucos nós vamos conseguindo abordar nossas conquistas, nós podemos usufruir das conquistas. Nós vivemos completamente numa conquista infinita. E isso não serve só para a questão da consciência negra, não é só para o negro, mas nós podemos citar as conquistas das mulheres, as conquistas dos asiáticos, dos orientais. Vivemos em conquistas incessantes, mas o que está sendo abordado é sobre a consciência negra.
Como surgiu a consciência negra? Durante o governo de 2013, por ali até 2010, o governo Lula, essa lei ela foi decretada, é uma lei 10.639, ela foi ortogada no dia 9 de janeiro de 2013, que determinava a inclusão da temática. Qual temática? A história da cultura afro-brasileira em sala de aula. Isso foi um marco da história, no qual nossos alunos iam ter agora ter contato com a verdadeira história sobre nossos negros que aqui chegaram e aqui construíram esse lindo país chamado Brasil. Porém, de uma forma escravocrata. Porém, de uma forma dolorida. Porém, de uma forma sofrida. Porém, de uma forma torturante, no qual os negros passaram muito tempo lutando por esse feito de liberdade. E até hoje lutam ainda por esse feito de liberdade. Enfim, os negros de hoje, muitos deles não conhecem a essência da consciência negra. A consciência negra não é só por causa de uma data que comemora-se dia X, dia Y. Não, a consciência negra ela é todo instante, é todo momento. Nós somos construtores de uma sociedade digna, de uma sociedade invejável. Porém, isso que eu acabo de falar, essa construção são construções utópicas até agora. Nós somos sim construtores de serviços que nós construímos de serviços braçais, a construção de um Brasil onde uma elite europeizada, de uma forma desumana, escravizava os negros da época. Moral da história. Todos comemoramos esse feriado. Dizem que é feriado em alguns lugares, outros não fazem feriado. Foi ortogado como feriado nacional. Depois se tornou um feriado estadual e alguns lugares são feriados apenas municipal. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. O Dia da Consciência Negra é feriado e surge uma interrogação. Sobre Zumbi dos Palmares, eu deixo para vocês para pesquisa, porque vocês vão encontrar relatos sobre eles com informações diferentes, com informações que às vezes deixam uma lacuna de concretude do fato quem foi Zumbi dos Palmares. Eu não vou falar sobre ele, porque nós sabemos as duas vias com relação a Zumbi dos Palmares. O lado histórico dele, heróico dele, e o lado do qual a história e alguma linha de pensamento tenta demonizar o herói, como é chamado pelos movimentos negros com relação a Zumbi dos Palmares. Mas um detalhe, muitos movimentos negros também taxam Zumbi dos Palmares como um dono de escravos. Isso aí era comum para a época também, né? Isso era comum. Só sei que ele foi um escravo criado, praticamente um escravo criado dentro da casa, um escravo da casa, e não era assim, tipicamente um escravo com aquele sofrimento todo de senzala e tudo. Isso aí nós sabemos disso. Popularmente chamado como Zumbi dos Palmares. Ele foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, localizado no estado, hoje estado de Alagoas. Esse cara aí eternizou, dando origem a esse feriado que nós chamamos o Dia da Consciência Negra. Em 1695, século XVII, com 40 anos de idade, ele foi assassinado. Esse assassinato de Zumbi dos Palmares pelo capitão Furtado de Mendonça e a mando de Domingos Jorge Filho, ele foi decapitado, como era comum da coroa portuguesa, pegar a cabeça do indivíduo que era tido como perigoso e expor em praça pública. E o que me entristece é que até hoje, praticamente, essa praça é onde ficou exposto em praça pública na cidade de Recife. E isso aí
é uma parte triste da história. Mas por que nós lembramos desse dia, desse feito que chamamos Dia da Consciência Negra? Nós vamos aqui citar aqui algumas frases de alguns pensadores que nos reforçam muito isso sobre essa questão do Dia da Consciência Negra. A frase importante aqui para nós: os negros no Brasil nascem proibidos de ser inteligentes. Os negros no Brasil nascem proibidos de ser inteligentes. Quem cita essa frase é Paulo Freire. Uma outra frase aqui interessante que diz: o preconceito da raça é injusto e causa grande sofrimento às pessoas. Pensador Voltaire. Eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela sua cor de pele, ou seja, pela sua melanina. Saudoso Martin Luther King. E outras frases aqui que nós temos para deixar para vocês são frases muito importantes e interessantes para nós. Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui falando sobre Nelson Mandela, que ele diz assim: nossa pretensão é de uma sociedade não racial. Isso aqui é legal quando ele fala isso. Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias. Incomoda muito essa frase para aqueles idealizadores, aquela ideologia da questão que o negro é amante dos privilégios que o governo federal oferece ou oferecia com o termo de cotas. Enfim, são vários termos que dá para nós refletirmos sobre a consciência negra. Você que vai assistir esse vídeo, você que vai assistir esse vídeo, se você concorda conosco com relação a esse termo de consciência negra, nos ajude comentando. Para que eu enviar esse vídeo, eu posso esperar o feedback de cada um de vocês. Mas vocês concordam com esse termo sobre a consciência negra? Será que a consciência negra é para ser comemorado só mesmo no dia 20 de novembro de cada ano? Ou será que a consciência negra tem que ser comemorada ou lembrada todo instante, todo momento? Valeu, historiando com o professor Miguel.